Olá a todos! Na videoaula passada, eu falei para vocês de construção de imagens em espelhos côncavos e também em espelhos convexos. E aí, nós classificamos essas imagens para cada uma dessas situações e também vimos como eram as construções das imagens nesses tipos de espelhos através dos principais raios. Então, nós falamos dos espelhos côncavos e falamos também dos espelhos convexos. Mas eu preciso de uma expressão matemática para estar determinando de maneira numérica onde estaria localizado essa posição em relação à posição da imagem, né, em relação aos espelhos, e também dizer que tamanho tem essa imagem em relação ao objeto que está sendo ali colocado diante do espelho. Então, eu vou falar para vocês de uma equação chamada equação de Gauss, ou expressão de Gauss para os espelhos, que são os espelhos esféricos. Para falar da equação de Gauss, primeira coisa que eu fiz, eu peguei um espelho aqui, uma representação de um espelho, um segmento de reta, eu fiz aqui, ó, duas curvinhas nas extremidades, que era para representar um espelho côncavo, né? Os três risquinhos me dizem que o lado de dentro é o lado de dentro do espelho, aqui, ó, dentro do espelho, e aqui estaria o lado de fora do espelho, onde eu fiz toda uma construção de uma imagem, tá? Eu coloquei um centro nesse meu espelho esférico, que está representado aqui através dessa figura, espelho côncavo. Posicionei um centro, posicionei um vértice, posicionei um foco em uma linha que eu tracei no meio dessa minha figura, que a gente chama de eixo principal. Peguei uma setinha, que agora, ao invés de chamar de setinha AB, eu estou dizendo que é meu objeto O. Desse meu objeto O, da extremidade dele, eu sei que saem diferentes raios de luz. Desses diferentes raios de luz, eu peguei dois deles. Um que eu peguei é o raio de luz que incide no espelho côncavo paralelo ao eixo principal, e eu sei que o raio de luz que incide paralelo ao eixo principal no espelho côncavo reflete passando pelo foco. Peguei um outro raio de luz que sai aqui da extremidade do meu objeto, passando pelo centro do espelho, incidindo nesse espelho, e eu sei que o raio de luz que vem passando pelo centro, ao incidir no espelho côncavo, ele reflete voltando pelo centro. Então, eu tenho aqui um primeiro raio refletido e um segundo raio refletido, e esses dois raios se encontram, e na posição que eles se encontram está a posição, né, da imagem da pontinha desse objeto. Então, aqui é a imagem da pontinha. Se eu pegar de cada um dos pedacinhos aqui do meu objeto, eu construo a imagem inteira. Eu coloquei algumas letras a mais na minha figura que não estavam nas anteriores. Então, eu já havia dito que a distância do C até o V, que é do centro até o vértice, ela é o raio de curvatura do espelho. Eu já havia dito que a distância entre o foco e o vértice também é chamada de distância focal. Agora, eu estou dizendo que a distância entre o objeto e o vértice do espelho, essa distância entre o objeto e o vértice, eu estou chamando de P. Então, P para nós vai ser posição do objeto. Construir a imagem, a distância da imagem até o meu espelho, até o vértice do espelho, eu estou chamando de P com um apóstrofozinho aqui em cima, P'Linha. Portanto, P'Linha para nós, a distância da imagem até o vértice do espelho é a posição da imagem. O é medido sempre em relação ao eixo Y, ele é chamado de altura do objeto. I é sempre medido em relação ao eixo Y, ele é chamado de altura da imagem. Então, C, F, P e P'Linha seriam pontos localizados na horizontal, no eixo X. O e I seriam pontos localizados no eixo Y. Nessa minha figura, eu tenho aqui alguns triângulos que eu vou utilizar para deduzir a equação de Gauss, que são triângulos que nós consideramos eles triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles possuem os mesmos ângulos internos.
Que triângulos seriam esses? Então, eu comecei pegando um triângulo aqui em verde do lado esquerdo e um outro triângulo aqui no meio. Eu sei que esses triângulos são semelhantes por quais motivos? Eu tenho um ângulo aqui que eu vou marcar para vocês, que eu vou chamar de ângulo X, que é oposto pelo vértice a esse ângulo deste lado aqui, que também vai ser X. Opostos pelo vértice. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, do lado de cá eu também tenho um ângulo de 90 graus, então, aqui tem 90, aqui também tem 90, então, eu já tenho dois ângulos iguais, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 360, portanto, se eu chamar isso aqui de alfa, este aqui também vai ser alfa. Então, eles têm os mesmos ângulos internos. Desculpa aí essa imagem que apareceu agora. Por semelhança de triângulo, eu posso dizer que O está para essa altura aqui, que é o I. Então, a altura O está para a altura I. Do mesmo modo que essa distância no eixo X está para essa outra distância aqui. Mas quem é esta distância? Vamos olhar para a figura num todo, ok? Essa distância, ela vai ser o seguinte, eu vou usar uma réguinha aqui só para apontar para vocês. Isto tudo é o P, ok? P. Este pedaço aqui é o que nós chamamos de centro, e ele é o dobro do foco. Portanto, esse pedaço que eu tenho aqui, ele vai ser o P menos o dobro do foco. Foi o que eu escrevi aqui embaixo, P menos 2F. Esse ladinho aqui do meu triângulo da direita verde, quanto que mede isto aqui? Eu escrevi, ó, 2F menos P'. Por que que eu sei que é 2F menos P'? Essa distância total aqui, ó, é do centro até o espelho, ela vale 2Fs. Essa distância aqui, ó, é o que nós chamamos de P'. Então, se de 2Fs eu tirar P', eu tenho esse pedacinho. E é, portanto, com esses lados que eu vou trabalhar a semelhança de triângulo. Verifiquem que eu disse que I está para O, eu coloquei aqui, ó, I está para O, porém, eu pus um sinalzinho de menos. Por que que eu pus esse sinal de menos? Porque o O está acima do eixo principal e o I está abaixo do eixo principal. É como se o O apontasse na direção do Y positivo e o I apontasse na direção do Y negativo. Então, a imagem está invertida quando eu comparo com o objeto. I está para O, esta altura está para esta, do mesmo modo que essa distância aqui, ó, 2F menos P', está para essa distância aqui, ó, que é P menos 2F. Olha que expressão estranha que eu fiquei. O que eu vou fazer com essa expressão? Eu vou deixá-la guardadinha, tá? Porque eu vou pegar mais outro triângulo semelhante. Vejam que eu pintei agora de roxo, mais dois triângulos, que também são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Aqui tem 90 graus, né? Essa posição aqui eu vejo um ângulo de 90 graus. Nesta posição aqui eu também vejo um ângulo de 90 graus. Esses dois ângulos aqui são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Portanto, eu já tenho aqui um triângulo semelhante a este outro. Por semelhança de triângulo, eu vejo que esta altura I, ou melhor, menos I, está para esta altura que eu tenho nesse triângulo em roxo. Mas essa altura do triângulo em roxo corresponde exatamente à altura do meu objeto. Então, menos I está para O, assim como essa distância aqui, ó, tem que estar para esta outra distância. Mas quem é essa distância aqui? Essa é fácil de ver, porque isto aqui é P', ok? Posição da imagem. Isto aqui é a distância focal, portanto, esse pedacinho vai ser a posição da imagem subtraída da distância focal.
Esse pedaço aqui também é fácil de eu saber. Esse pedaço aqui, ele é a distância focal, é a distância do foco até o vértice. Então, essa semelhança de triângulo fica mais fácil da gente fazer. De tal forma que eu tenho menos I está para O, menos I está para O, do mesmo modo que P' menos F está para F, P' menos F está para F. Vejam que eu tenho duas igualdades, mas nessas duas igualdades aparece o termo menos I sobre O. Portanto, eu vou igualar este pedaço aqui com esse outro pedaço, para chegar em uma expressão de Gauss que eu quero. Igualei, tá? Eu só mudei de tela. Então, eu tinha 2F's menos P' sobre P menos 2F, que eu ia igualar com P' menos F sobre F. Aqui eu fiz a igualdade. Como é que eu vou trabalhar com esse negócio aqui estranho? Não vai ficar fácil de eu lembrar essa expressão. Então, eu vou reduzi-la, deixando-a mais simples possível que eu conseguir. De que maneira eu vou começar a fazer isso? Eu vou começar multiplicando isso aqui cruzado, tá? Vai parecer que não vai simplificar, mas vai, pessoal. Tenham fé. Então, eu vou começar multiplicando P menos 2F's, com P' menos F. Comecei com essa multiplicação. Isso tem que ser igual a essa multiplicação aqui, ó, que é F que multiplica o 2F's menos P'. Beleza? Já coloquei tudo que era uma fração em uma única linha. Agora, eu vou aplicar a distributiva para sumir com esse sinal de parênteses. Então, eu vou fazer P multiplicado por P', P multiplicado por menos F. Menos 2F multiplicado por P' e menos 2F's multiplicado por menos F. Vejam, P' P menos P multiplicado por menos F, então, menos FP. 2F's multiplicado por P', mas, ó, tem um sinalzinho de menos aqui. Menos com menos dá mais. 2F vezes F me deu 2F quadrado. Aqui eu tenho F que multiplica 2F's, que me dá 2F's quadrados. Sinalzinho de menos. E aqui o F multiplicou o P'. Ficou um pouco mais simples, mas olhando, eu consigo simplificar bastante já. Eu consigo simplificar esse 2F's quadrados com esse 2F quadrado, tá? Então, eu já consigo tirar dessa minha expressão dois termos. E mais, eu tenho aqui um F'P' que é negativo, e eu tenho aqui do outro lado um F'P' que também é negativo, tá? De tal forma que se eu pegar esse F'P' e trouxer ele para cá, ele vai ficar positivo, e eu vou ficar com menos 2F'P' mais F'P', o que vai me dar um menos F'P'. E é isso que eu fiz, tá? Só que ao invés de trazer esse aqui para cá, eu levei esse termo para o outro lado, ok? Fiquei com P'. Isto aqui era negativo, ó. Eu passei para o outro lado positivo. Esse era negativo, eu passei para o outro lado positivo e fiz aqui 2F'P' menos F'P', ok? Já ficou bem mais simples quando comparado ao que eu tinha anteriormente. Agora, eu vou simplificar um pouquinho mais essa expressão. De que maneira eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa expressão inteira e vou multiplicar por 1 sobre F, que multiplica P, que multiplica P'. Nossa, que coisa doida que eu tô fazendo. Não, mas isso vai me ajudar. Se eu pegar essa expressão todinha e multiplicar por 1 sobre F, que multiplica P, que multiplica P', é o mesmo que eu dividir todos os membros dessa expressão por F'P', ou P', tanto faz a ordem aqui. Tá? Quando eu pego esse primeiro termo e divido por isto aqui, ó, ok? Escrevi aqui, ó. Pego o segundo termo e divido por isso. Pego o terceiro termo e divido por isso. Eu vou conseguir simplificar mais ainda a minha expressão. Opa, desculpa. Problemas técnicos no momento, tá? Eu consigo simplificar mais ainda essa minha expressão. De que maneira eu vou simplificar? Eu vou cancelar P' com P', eu vou simplificar P com P. Aqui eu vou simplificar P' com P', vou simplificar F com F. Aqui eu vou simplificar F com F, P
com P, de tal forma que sobrou para mim. Em cima, simplifiquei praticamente tudo, então sobrou 1. 1 sobre o F, ok? Igual, aqui em cima sobrou para mim 1. E embaixo sobrou P, mais, aqui em cima para mim sobrou 1. E embaixo sobrou P'. Então, eu montei uma expressão que relaciona o foco, ou melhor, a distância focal, com a posição do objeto e com a posição da imagem. Se eu sei a distância focal do meu espelho, seja ele côncavo ou convexo, se eu sei a posição onde eu coloquei o meu objeto no eixo principal diante do espelho, eu consigo numericamente localizar a posição dessa imagem. Então, eu tenho aqui, vou apagar os meus rabiscos. Tenho aqui a primeira expressão de Gauss, ok? Anotem ela no caderno, porque ela vai ser importante para nós. Vou usar a mesma figura para montar uma outra expressão, também para os espelhos, chamada de aumento linear transversal. É a mesma primeira figura que eu peguei, tá? Objeto O, centro C, foco, vértice, eixo principal, distância do objeto até o espelho, chamei de P, distância do centro até o espelho é o dobro do foco, então 2 Fs, dobro da distância focal, distância da minha imagem construída até o vértice, posição da imagem P', distância focal até o vértice, aqui ó, entre o foco e o vértice, eu chamei de F. Peguei a mesma situação, só que agora eu peguei outros raios de luz que eu não tinha pego na situação anterior. Na situação anterior, eu tinha pego o paralelo, que incidia no espelho e refletia passando pelo foco. Dessa vez, eu peguei o raio de luz que vai para o vértice. Ao atingir o vértice, ângulo de incidência com o eixo principal, eu consigo desenhar aqui um ângulo de reflexão e traço o raio refletido. O do centro eu já havia pego na situação anterior, o que vai na direção do centro volta na direção do centro. Um raio refletido está aqui, o outro raio refletido está aqui, os dois se cruzam, aqui está a imagem, exatamente no mesmo local que ela estava anteriormente. Agora, eu quero relacionar a altura do objeto com a altura da imagem, e para isso eu vou trabalhar com semelhança de triângulos. Quais são os triângulos que eu vou pegar para fazer a semelhança? Aqui eu fiz linhas verticais para mostrar para vocês que eu estou pegando um triângulo aqui em cima, que é semelhante ao triângulo que eu tenho aqui embaixo. Como eu sei essa semelhança, o meu objeto e o eixo principal formam 90 graus, a imagem e o eixo principal formam 90 graus. O eixo principal funciona como reta normal. Aqui eu tenho o raio incidente formando o ângulo I. Pela lei da reflexão, o ângulo que existe entre o raio incidente e a reta normal, ângulo I, ele é igual ao ângulo que existe entre o raio refletido e a reta normal, meu ângulo R, I e R são iguais, então, eu sei que esses ângulos aqui são os mesmos, portanto, eu tenho aqui dois triângulos que são triângulos semelhantes, ok? Por semelhança de triângulo, então, eu vou dizer o seguinte: a imagem está para o tamanho do objeto e está para O. Reparem o sinalzinho de menos. Menos porque ele está para baixo do eixo principal, invertido em relação ao objeto. I está para O, assim como essa distância aqui em cima, ó, que é esse lado do meu triângulo que mede P, está para P'. Então, I está para O, assim como o P' está para o P. Foi o que eu escrevi aqui, ó. I está para O, ou I está para P', I está para P', assim como O está para P. E essa expressão permite que eu faça cálculos da altura da imagem, do tamanho da imagem, usando informações como o tamanho do objeto,
a posição onde está o objeto e a posição onde se formam essas imagens, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos que eu vou resolver numa próxima gravação para vocês, ok? Aqui eu tenho exemplos de construção de imagens, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, para que nós possamos analisar cada uma delas. Então, vamos para uma gravação de videoaula de exemplos resolvidos ou questões comentadas, como preferir.